Meus caros, muito boa noite. Retomando as nossas atividades, vamos hoje falar a respeito da ausência, artigos 22 a 39 do Código Civil. Antes de mais nada, preciso saber se vocês conseguem me ouvir, para que consigamos dar início às aulas à atividade de hoje. Muito obrigado, Giovana. Então, vou começar a compartilhar com vocês a tela inteira e já começamos, já prosseguimos nas nossas atividades. Um minutinho só. Muito bem. Quando nós voltamos a nossa atenção na noite de hoje à temática da ausência, nós estamos aqui a abordar um tema dos mais sofisticados que concernem a parte geral do Código Civil. Na verdade, pode parecer à primeira vista um tema pouco atraente, porque ele tem um apelo prático muito menor do que o apelo prático da disciplina de Direitos da Personalidade. Realmente, durante a existência de cada um de vocês, durante a minha própria existência, as regras atinentes aos direitos de personalidade, muito frequentemente, vão bater a nossa porta. No que diz respeito à ausência, é possível que vocês passem por toda uma experiência jurídica sem que a vejam sendo aplicada em um único caso. Ela não é tão pouco frequente assim. No entanto, realmente, nós estamos diante de um conjunto de regras que, às vezes, acaba se aplicando de maneira mais pronunciada, às vezes acaba se aplicando de maneira menos pronunciada, mas, de toda forma, me parece ser um dos arcabouços jurídicos da parte geral mais bem construídos, mais meticulosos, e um daqueles em que a intervenção do legislador de 2002 se fez mais presente, mais positiva no que diz respeito à estruturação sistemática que o Instituto acabou sendo submetido. Bom, aqui, como de costume, né, os artigos envolvidos, artigos 22 a 39 do Código Civil. De maneira bastante singela, eu faço questão de destacar, vejam, aqui nós temos todos os artigos apresentados de uma vez só, como no que diz respeito aos direitos da personalidade. No entanto, diferentemente do que ocorre em matéria de direitos de personalidade, aqui existe uma estruturação interna, uma divisão desses artigos em 3 seções. A primeira seção, composta pela curadoria, voltada à curadoria dos bens do ausente, vai ser integrada pelos artigos 22 a 25 do Código Civil. A segunda seção, voltada à chamada sucessão provisória, é disciplinada, vamos dizer assim, contém os artigos 26 a 36 do Código Civil. E a terceira sessão, derradeira, que vai ser estudada no próximo encontro ainda dessa semana, artigos 37 a 39, voltada à chamada sucessão definitiva. Então, existe uma divisão, uma separação desses artigos em unidades constitutivas e que vão ser apresentadas por mim a vocês daqui a alguns instantes. É preciso que tenha um pouquinho de paciência. Bom, uma observação importante que se faz do ponto de vista sistemático, e às vezes pode passar despercebida a alguém que esteja a estudar a ausência pela primeira vez, é que essa temática já vinha disciplinada no Código Civil de 1916. Diferentemente dos direitos da personalidade, que não vinham disciplinados no Código anterior, a sua construção se deu ao longo de todo o século XX, graças à atuação da doutrina e da jurisprudência, para que, afinal, fossem incorporados ao rol dos direitos e garantias fundamentais, constantes do artigo 5º da Constituição, e, na sequência, viessem a ser incorporados em meio às disposições primeiras do Código Civil brasileiro, diferentemente do quanto foi dito a propósito dos direitos de personalidade, em matéria de ausência, não. Nós já tínhamos uma disciplina voltada ao tema no Código Civil 16. No entanto, em meio ao Código de 16, a matéria vinha disciplinada junto ao chamado direito de família, que corresponderia hoje ao livro 4º da parte especial. Na verdade, era o livro 1º da parte especial do Código Civil. Então, se estudava essa matéria da ausência no 2º ano do curso de graduação. Na verdade, se estivéssemos a estudar hoje com base no Código Civil de 1916, nós estudaríamos esse fenômeno da ausência no 4º ano do curso de graduação. No entanto, por que nós estudamos essa matéria agora, logo na parte geral, como 7ª aula do nosso curso? Porque o legislador entendeu que a disciplina da ausência, muito embora não precisasse ser tão remodelada assim, ela precisava ser realocada, precisou ser transferida para a parte geral do Código. E por que a matéria da ausência pode ser, de maneira eficiente, disciplinada em meio ao direito de família, mas também pode ser, de maneira eficiente, disciplinada junto à parte geral do Código Civil?
Bom, quando uma pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar nenhuma espécie de vestígio, sem deixar nenhuma espécie de notícia, e sem constituir um procurador, um representante apto à gestão dos seus interesses, o que se vai fazer no primeiro momento, na chamada fase da curadoria dos bens do ausente, é nomear um administrador provisório que vai ficar à testa desse patrimônio, né? Que vai ficar encarregado de gerir esse patrimônio que, à primeira vista, está acéfalo, não tem ninguém para tomar conta desse complexo de bens. Aqui é importante deixar claro, no que diz respeito à ausência, nós estamos preocupados com o que se fará com esse patrimônio de um sujeito que desaparece do seu domicílio, né? Bom, e exatamente em função da necessidade da nomeação de um curador durante a primeira etapa, a curadoria dos bens do ausente, e como a disciplina da tutela e da curatela consta do direito de família, então essa temática acabou sendo abordada em meio ao direito de família lá no Código 16. No Código de 2002, essa matéria acabou sendo ressituada em meio à parte geral. E qual é a lógica subjacente a essa nova situação, essa nova posição, essa nova localização sistemática? Bom, em primeiro lugar, também se tratando de incapazes, haverá nomeação ora de tutores, ora de curadores. E nem por isso as incapacidades vêm abordadas no direito de família. Já vinham, no próprio bojo do Código de 1916, disciplinadas em meio à parte geral. Então, essa razão, nomeamos um curador, tem que ir para a parte especial, ela funciona, explica, mas não justifica completamente. Mas, além disso, nós não podemos esquecer que, em função do desaparecimento de alguém do seu domicílio, esta pessoa que desapareceu fica privada da gestão do que é seu. Então, não sei se vocês se recordam, quando nós falávamos a respeito de personalidade, capacidade jurídica de gozo e capacidade de fato, eu dizia, grande parte dos manuais de direito civil falam em capacidade de fato, capacidade de agir, capacidade de exercício, e eu prefiro falar em capacidade de autogestão ou autodeterminação patrimonial. Talvez por isso, então, o ausente precise de um curador, porque estando desaparecido, o seu patrimônio precisa ser conduzido, precisa ser administrado por alguém. E nessa situação, estaríamos aqui diante de uma quase que incapacidade. Por isso, em virtude da similitude entre a ausência e a situação dos incapazes, pareceu ao legislador muito adequado trazer essa disciplina da ausência para a parte geral do Código Civil. E, inclusive, porque vocês verão que aquele que desapareceu do seu domicílio sem deixar nenhuma espécie de vestígio pode estar vivo, mas também pode estar morto. E a disciplina relacionada à extinção da personalidade natural está constando lá dos primeiros artigos do Código Civil. Para usar aqui números, né, de maneira mais precisa, artigos 3º, 4º e 5º cuidam da incapacidade absoluta, da incapacidade relativa e da aquisição precoce da plena capacidade de fato, por meio da emancipação, e os artigos 6º, 7º e 8º cuidam da extinção da personalidade natural. Por isso, então, esta matéria da ausência acaba sendo trazida para a parte geral logo depois do tratamento dos direitos da personalidade. Muito provavelmente poderia estar antes dos direitos da personalidade, para que ficasse bem evidente essa proximidade entre a ausência e a extinção da personalidade, ou alguma sorte de incapacidade que desse oportunidade, que desse aso à nomeação de um curador. Mas, de toda forma, as duas posições, do ponto de vista sistemático, se justificam. Professor, qual das duas posições te parece a mais razoável? É engraçado, eu enquanto pessoa, eu enquanto Estevam, lógico que se pudesse me livrar de alguma matéria, né, para ser ensinada a vocês, eu teria um pouquinho mais de tempo para me dedicar a alguns assuntos outros, talvez merecedores de uma atenção um pouco maior, ou mesmo para que pudéssemos implementar uma semana de revisão de provas, ou desenvolver alguma atividade complementar, abordar algum tema que não está analisado aqui nos primeiros dispositivos do Código Civil, mas merecedor de atenção. Então, de um ponto de vista bastante egoístico, né, eu gostaria que essa matéria estivesse lá no Direito de Família. Mas, considerando-se o bem da disciplina, realmente me parece que a modificação é bastante positiva, porque, como eu
disse a vocês, em se tratando de incapacidades absolutas e relativas, também haverá a nomeação de representantes. Por vezes os genitores indicados pela própria lei, por vezes os tutores, por vezes os curadores. E todas essas figuras têm os seus poderes, os seus deveres, as suas responsabilidades, as garantias decorrentes da sua ação, fixadas lá na parte especial do Código Civil, e nem por isso essas incapacidades foram para lá transpostas. Então, dá um pouquinho mais de trabalho para a gente, e por isso, durante esta semana, nós vamos dedicar nossa atenção à análise da ausência, e é uma semana preciosa e comprometida com um tema bastante sofisticado, vamos dizer assim. Não é um tema muito usual quanto à sua aplicação, mas vocês vão perceber que o legislador busca, a todo tempo, em diversas etapas, priorizar os interesses que em um determinado momento lhe parecem merecedores de uma atenção maior, de uma posição mais significativa. Embora os outros interesses secundários não sejam por ele completamente esquecidos, mas acabem sendo colocados ou postos em uma posição secundária, uma posição coadjuvante. Isso tudo vai ficar mais evidente com as sucessivas etapas em que se divide o fenômeno da ausência. Bom, e o que seria, professor, essa ausência? Bom, aqui nós estamos falando de um suporte fático um pouco mais complexo do que o suporte fático dos direitos da personalidade. Então, quando a gente estudou direitos da personalidade na aula de número 6, eu remontei a aula de número 5. Então, na aula de número 5, para que a pessoa adquira personalidade, é importante que ela nasça nos termos do artigo 2º do Código Civil. Aí, na aula de número 6, nós vimos que aquele que nasce e que, portanto, adquire personalidade, pelo fato da aquisição da personalidade, adquire os chamados direitos da personalidade. Mas são dois suportes fáticos muito simples. Agora, no que diz respeito à ausência, cuidado, as aparências enganam. O que é ausência? Em primeiro lugar, é o desaparecimento de alguém do seu domicílio sem deixar nenhuma espécie de vestígio, sem deixar nenhuma espécie de notícia. Ah, o sujeito se escafedeu. Exato, mas não é só isso. O desaparecimento de alguém do seu domicílio para a caracterização da ausência é indispensável, mas não é suficiente. Além desse desaparecimento, é necessário que haja uma circunstância que torne esse desaparecimento qualificado. E que circunstância seria essa? Que a pessoa desapareça sem deixar ninguém encarregado da gestão do seu próprio patrimônio. Aqui, eu gostaria de fazer uma espécie de analogia. Vamos imaginar que nós estivéssemos em um ônibus e que o motorista de ônibus começasse a passar mal, desmaiasse e tivesse um infarto, sei lá. Todos nós estaríamos, claro, preocupados com a saúde do motorista, mas como ele está desmaiado, ele perdeu a consciência com o veículo em movimento, a nossa primeira preocupação acaba sendo a de conseguir parar aquele meio de transporte que está em movimento. Caso contrário, não apenas a vida do motorista acabará sendo perdida, mas inclusive a vida dos passageiros, né? Que, com todo respeito, mas também não tem nada a ver com isso. No que diz respeito à ausência, não é que o professor de Direito Civil não está preocupado com onde estará fulano. Sim, eu, talvez, enquanto seu amigo, seu colega, esteja preocupado com isso. Mas, na qualidade de professor de Direito Civil, a minha principal preocupação é a seguinte: alguém que desaparece do seu domicílio, sem deixar vestígio, sem deixar notícia, deixa o seu patrimônio inteiramente acéfalo, desgovernado. Ainda haverá um titular, aquele que desapareceu. É ele que continua sendo proprietário, é ele que continua sendo credor, é ele que continua sendo devedor, é ele que efetivamente pode ser sucessor de alguém. Mas o exercício desses direitos, o exercício desses deveres, o exercício dessas posições jurídicas, subjetivas, ativas e passivas, já não pode mais ser promovido por ele, porque efetivamente ele se escafedeu. E aí, quando o sujeito desaparece, para um professor de direito administrativo, a preocupação está em se localizar o sujeito. A preocupação de um professor de direito penal está no fato de se saber se houve ou não houve alguma espécie de crime envolvido com aquele desaparecimento. A preocupação do professor de direito civil está, todavia, concentrada em saber como aquele patrimônio será gerido
durante o período em que o desaparecimento perdurar. Mesmo que ao final se chegue à conclusão de que o sujeito morreu e aí os seus bens acabam sendo transferidos aos seus sucessores. Então, cuidado. O primeiro requisito, o primeiro elemento indispensável à incidência das normas jurídicas relacionadas à ausência, artigos 22 e seguintes do Código Civil, o primeiro elemento é o desaparecimento de alguém do seu domicílio, sem deixar nenhuma espécie de notícia, sem deixar qualquer sorte de vestígio. Mas, além disso, o sujeito deve ter desaparecido sem ter constituído qualquer espécie de gestor, qualquer espécie de administrador. Nós costumamos dizer que aquele gestor, que aquele administrador escolhido pelo próprio titular dos bens a serem geridos, a serem administrados, a serem manuseados, a serem manutenidos, quando essa escolha é feita pelo próprio titular, o escolhido, o incumbido, acaba sendo chamado de procurador. Então, o sujeito deve ter desaparecido e não pode ter recrutado nenhuma espécie de procurador suficiente para a gestão dos seus bens. Porque se por algum acaso, antes do desaparecimento, não porque ele estivesse pensando em desaparecer, mas antes, em virtude de algumas vicissitudes da sua vida profissional, ele tivesse atribuído a gestão de todos os seus negócios a um procurador, mesmo que ele desapareça, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista civilístico, ausência não haverá. Porque para que fique caracterizada a ausência, é necessário ter esse binômio, o desaparecimento de alguém e o risco de acefalia patrimonial, que o patrimônio, que o ônibus, fique desgovernado, que o patrimônio do desaparecido acabe ficando sem ninguém à sua testa, sem ninguém encabeçando a sua gestão, a sua administração. E quando nós dizemos que não há nenhum procurador, aqui é importante se destacar. Às vezes não houve mesmo incumbência, eu desapareci, não tinha incumbido ninguém de gerir os meus próprios bens. Às vezes eu incumbi, mas a pessoa incumbida não pode assumir a gestão porque tem outros afazeres, ou às vezes ela simplesmente não quer assumir esses afazeres, o que é absolutamente legítimo. Eu posso contar com a ajuda de alguém, mas quando eu peço ajuda, eu tenho de estar predisposto a ouvir duas respostas. A do sim, vou te ajudar, e a do não, infelizmente, eu não posso te ajudar ou não quero te ajudar. Então, às vezes não há incumbência, às vezes há incumbência, mas o incumbido, o procurador, não pode, às vezes ele não quer, às vezes não há tempo de outorga desses poderes. Não adianta eu falar, olha, quero que o professor Marcelo Cox seja meu representante. Para que ele possa movimentar a minha esfera jurídica durante o período em que eu não estiver preocupado com isso, é necessário que eu outorgue um instrumento chamado de procuração a ele, e nessa procuração haverá uma descrição minudente dos poderes a serem exercitados pelo meu procurador. Nós vamos estudar isso na aula de número 13, entre os artigos 115 e 120 do Código Civil, e vocês vão estudar isso depois com o professor de Direito das Obrigações, no segundo ano, a propósito do contrato de mandato, artigo 653 e seguintes do Código Civil. É importante que não tenham muita pressa, porque esse assunto só vai ser abordado por completo no segundo ano do curso de graduação. E, às vezes, eu outorgo os poderes, mas os poderes que foram outorgados por meio da procuração, aquele que se dispõe a ser meu procurador, são poderes muito restritos. Imaginem, o Estevam tinha outorgado ao professor Marcelo poderes para representá-lo no âmbito da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. É lógico que Marcelo, muito bem intencionado e querendo auxiliar o Estevam em toda medida, o Marcelo pode tomar todas as providências para que, no âmbito da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, administrativamente, como se eu estivesse aqui presente, para que não haja nenhuma espécie de solução de continuidade. Agora, no que diz respeito ao pagamento de tributos aqui da minha casa, o exercício de determinadas posições jurídicas do Estevam frente ao condomínio, no que diz respeito à prestação de serviços para com o escritório de advocacia, o encaminhamento de recibos, notas e assim sucessivamente, isso o professor Marcelo não pode fazer. Não porque lhe falte habilidade, mas porque os poderes de representação que eu outorguei a ele eram muito restritos, só para as relações do Estevam concernentes à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
Então, na verdade, o sujeito será considerado ausente não quando ele simplesmente desapareça, mas quando ele desapareça e deixe o seu patrimônio inteiramente ou parcialmente acéfalo. Então, o seu patrimônio precisa de um gestor improvisado, e esse gestor improvisado será o tal curador, sobre o qual falarei a vocês daqui a alguns instantes. Quando não houve a nomeação de um incumbido, quando houve a nomeação, esse incumbido não pode, não quer assumir a gestão, ou quando não houve outorga de poderes, ou os poderes acabam sendo insuficientes. Bom, aqui é importante nós observarmos, como disse a vocês, que a temática da ausência é bastante sofisticada. E por que ela é bastante sofisticada? Porque vários interesses serão tomados em consideração pelo legislador. Ele não está pensando simplesmente em fulano, mas ele está pensando em fulano e em Beltrano. Por exemplo, no próximo domingo é Dia das Mães. Aí eu sei que, por exemplo, minha sogra gosta muito de feijoada, então vou fazer feijoada. Sei que a minha esposa não gosta muito de cebola lá no vinagrete, então vou fazer o bendito vinagrete com maçã cortadinha, maçã verde, e não cebola, porque cebola a desagrada. Aí eu sei que a minha mãe vai vir aqui também e gostaria de uma sobremesa chips YZ, então vou buscar um bendito de um strudel de maçã para que minha mãe fique feliz. Na verdade, o almoço não acaba sendo planejado para fulano ou para Beltrano, mas são várias pessoas que acabam monopolizando minha atenção e acabam sendo contempladas, ainda que em momentos diferentes daquela refeição. No que diz respeito à ausência, é mais ou menos a mesma coisa. Na primeira etapa, nós vamos levar em consideração, naturalmente, os interesses daquele que desapareceu. Então imagine, o Estevão vai passar um final de semana na praia, acaba se perdendo lá numa trilha, e só consegue retornar dali a 10 dias. E o que aconteceu com esse patrimônio? A primeira preocupação daquele que desapareceu recentemente, com relação àquele que desapareceu recentemente, é a de preservar o patrimônio apto, gerido, as dívidas pagas e tudo mais, para que o sujeito que desapareceu retorne e acabe recobrando seu patrimônio da melhor maneira possível. Agora, não é só o interesse deles, né, do desaparecido que nós devemos tomar em consideração. Vejam, se esse desaparecimento, inclusive, vai se prolongando, vai se arrastando durante algum tempo, eu também preciso pensar nos credores do desaparecido que tem de receber. Não podem ficar sem receber simplesmente porque o sujeito se escafedeu. Nos devedores do desaparecido, porque o Estevão, quando desapareceu, tinha alguns devedores que pretendiam lhe pagar. Ah, professor, mas para eles é interessante irem postergando as dívidas, empurrando com a barriga. Nem sempre. Eu conheço determinadas pessoas que são desesperadas para pagar dívidas. Elas têm desespero por pagar e um desespero maior por pagar dívidas do que por cobrar os seus devedores. Aliás, é o meu caso. Eu não quero saber de ter dívidas em meu nome, sempre que possível eu tento quitá-los o quanto antes da data do vencimento e tudo mais. Esses interesses também precisam ser tomados em consideração. De quem mais? Bom, eu não quero falar nada, mas o Estevão desapareceu já há alguns dias. Eu desejo que ele esteja vivo, mas pode ter acontecido o pior, ele pode ter morrido. Aí nós precisamos começar a pensar também, com uma certa dose de realidade, precisamos pensar na possibilidade de Estevão ter falecido. E aí, mais cedo ou mais tarde, os bens do patrimônio de Estevão precisarão também ser entregues, distribuídos aos seus sucessores. Então, são vários os interesses que devem ser tomados em consideração. Os interesses daquele que desapareceu, dos credores do desaparecido, dos devedores do desaparecido, de pessoas que tenham direitos dependentes da sua morte. Por exemplo, eu celebrei um contrato de seguro de vida em que fulano, meu aluno, acaba sendo meu beneficiário. Bom, para que ele consiga receber a parcela daquele seguro de vida, será necessária a constatação da morte do Estevão, não? E, finalmente, inclusive, os meus próprios sucessores. E essas espécies de diferentes interesses acabam sendo tutelados de maneira harmônica em 3 fases, conforme eu havia dito a vocês. Primeira fase, da curadoria dos bens do ausente, artigos 22 a 25 do Código Civil. Segunda fase, da sucessão provisória, artigos 26 a 36. E terceira fase, da sucessão definitiva, artigos 37 a 39 do Código.
Normalmente, eu sei que para vocês alunos, isso é desagradável, mas normalmente eu não sou uma pessoa muito simpática à utilização de expedientes mnemônicos, né? Os chamados macetes de memorização. E não que eu acho que a memorização não deve existir, ela deve existir. E até algumas ferramentas mnemônicas, alguns macetes devem ser incentivados, desde que vocês não percam a visão do todo e desde que não percam a cientificidade característica do estudo de vocês. Por isso que muito poucas vezes eu vou dar aqui dicas de como memorizar qualquer coisa. Mas podem ter certeza, os colegas de vocês, mais avançados, né, no curso de graduação, sempre terão boas recomendações nesse sentido. Mas existe uma espécie de memorização que eu gostaria realmente de incentivar a propósito da ausência, porque não é simplesmente apta a fazer com que nós consigamos pensar de maneira rápida a respeito das variadas fases em que se divide a ausência, mas essa memorização acaba nos oferecendo também uma orientação sobre o sentido, a preocupação primordial do legislador quanto a cada uma das fases. Na primeira fase, da chamada curadoria dos bens do ausente, o sujeito acabou de desaparecer. Nós vamos ver quanto tempo? Nós vamos ver isso no próximo slide. Na verdade, do ponto de vista civilístico, não existe nenhuma espécie de fixação de prazo. Mas o desaparecimento é recente, vamos dizer assim. Como se trata de um desaparecimento recente e não tem indícios quaisquer de morte, o sujeito simplesmente evaporou, se escafedeu. Então, nós poderíamos dizer que existe uma probabilidade de que ele esteja vivo. E essa probabilidade é muito grande. Mas eu não quero ser chato, mas pode acontecer do Estevão ter morrido. Existe uma possibilidade de morte. O que é que pesa mais na balança? Claro que a probabilidade de vida, mas existe uma possibilidade sim de morte. Por exemplo, toco o interfone, aí eu desço, vou até lá embaixo e demoro um pouquinho para voltar. Pode acontecer de o cartão de crédito lá, quando eu fui pegar a pizza, ter travado, ter sido bloqueado. Sei lá, eu posso ter tropeçado e caído de boca no chão, perdido todos os dentes. É possível, muita coisa pode acontecer. Inclusive, eu posso ter morrido no meio do caminho. O fato é que tá todo mundo esperando a pizza aqui, não aparece a pizza no Estevão. Será que o Estevão comeu a pizza inteira sozinho? Pode ser também. Agora, como se trata de um desaparecimento recente, nós acabamos imaginando que provavelmente o Estevão está vivo, está se entupindo de pizza, mas existe a possibilidade de que ele tenha morrido. E o que nós faremos num cenário como esse? Bom, como o desaparecimento é recente, a probabilidade maior é de vida, existe uma simples possibilidade de morte. Neste primeiro momento, nós não vamos entregar bens a quaisquer sucessores. Ninguém fala de morte do Estevão. Para todos os efeitos, é como se ele estivesse vivíssimo. Pode ter morrido, mas para a gente está vivíssimo. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar as coisas, na medida do possível, como elas estavam, para que quando o Estevão retornar, ele nem perceba que efetivamente esteve fora do seu domicílio durante algum tempo. Sim, outro dia eu estava querendo ir jantar, e é uma sina, né? A Lady Murphy. Eu queria ir jantar, de repente, quando eu estava colocando o garfo na boca, tocou o telefone. E aí eu falei, eu preciso atender. Além de eu precisar atender, é uma pessoa que normalmente gosta muito de falar ao telefone. Não é poucos minutos, não, é a conversa para mais de hora. Mas aquele dia eu cheguei e falei, quer saber, eu vou deixar esse sujeito aí conversando rapidamente. Então eu fiz o seguinte, eu coloquei a minha comida dentro do forno de micro-ondas, ou do forno sei lá o quê, e eu pus lá na função manter aquecido. Não era para esquentar, a comida já estava quente, mas como eu sabia que aquela conversa não ia longe, mas ia longínquo, né? Eu pus na função manter aquecido. Aí quando terminei de conversar, o que eu fiz? Tirei a comida de dentro do forno e não precisei esquentar novamente, né? Eu pude comê-la como se não tivesse ouvido aquela ligação. No que diz respeito à curadoria dos bens do ausente, a finalidade da atuação do legislador é exatamente essa. Nós estamos admitindo e partindo do pressuposto da probabilidade plena de vida, com uma mera possibilidade de morte, apenas uma possibilidade, e como se trata de uma possibilidade ínfima em contraposição à probabilidade enorme de vida, nós não distribuímos nada do patrimônio de Estevão a qualquer sucessor. Simplesmente vamos colocar alguém na administração, na testa daquele patrimônio, pagando as dívidas, cobrando as receitas, cobrando os créditos,
e manutenindo aquele patrimônio, para que quando Estevão retornar, tudo seja encontrado da maneira mais eficiente possível. Às vezes até no meio o sujeito que era meu curador como meu procurador, vejo que ele acaba gerindo meu patrimônio de maneira muito mais eficiente do que eu próprio. Mas saibam, não digo no caso de professores e tal, mas no que diz respeito a muitos artistas, intelectuais, que às vezes estão dedicados, né, à sua arte, precisam de concentração e tudo mais, é muito comum que eles acabem delegando a administração de todas as suas finanças, de todo o seu patrimônio, a uma pessoa de sua confiança, ao seu procurador. Correm risco? Correm, porque se esse procurador se comportar de maneira inescrupulosa, realmente grande parte do seu patrimônio, à primeira vista, pode estar exposto. Mas isso lhes proporciona grande comodidade, né, para que possam se dedicar exclusivamente àquelas tarefas que lhes são aprazíveis, né. Bom, na segunda etapa da sucessão provisória, aí o sujeito já desapareceu há algum tempo. Quanto tempo? Bom, nós vamos estudar isso no final da nossa conversa de hoje. A depender das circunstâncias, um ano, né, que o sujeito está desaparecido e foram arrecadados seus bens e foram entregues a um curador para a sua gestão. Então, é um desaparecimento um pouco mais prolongado. Quem está fora do seu domicílio sem dar notícia, sem deixar vestígio há mais de um ano, pode estar vivo? Claro que pode, mas pode estar morto também? Bom, as possibilidades aqui de morte acabam se robustecendo, acabam se tornando maiores. No primeiro cenário da curadoria dos bens do ausente, havia probabilidade de vida e mera possibilidade de morte. Na segunda etapa da sucessão provisória, as probabilidades de vida e de morte, as possibilidades de vida e de morte acabam se equivalendo. Então, nós vamos continuar adotando algumas cautelas, algumas precauções, porque pode acontecer do ausente reaparecer. Todos estamos confiantes no seu regresso e, para tanto, a gente precisa deixar tudo em ordem para que ele retorne ao seu domicílio e reencontre o seu patrimônio de uma maneira ótima, poderíamos dizer assim, na acepção emprestada da expressão ótima pelos economistas. Mas nós também precisamos começar a pensar e a promover a distribuição dos bens entre os seus sucessores, porque o sujeito já acabou se distanciando do seu domicílio a um intervalo considerável, há pelo menos um ano contado da arrecadação. Professor, e na última etapa? Na última etapa, chamada de sucessão definitiva, na regra fundamental do artigo 37, nós vamos verificar que um sujeito já desapareceu há algum tempo, foi aberta a sucessão provisória e houve o decurso de um prazo de 10 anos a contar da abertura da sucessão provisória. Então, grosso modo, nós podemos dizer aí que o sujeito está desaparecido há mais ou menos uns 11 anos. É bastante tempo. Ele pode estar vivo? Pode, sei lá, o avião monomotor caiu numa ilha deserta, ele está esperando que alguém encontre, ele está vivo lá, está se alimentando, sabe-se lá como, e algum dia pode retornar ao seu domicílio, sem dúvida. Professor. Mas, um minutinho só, por gentileza. Mas é possível que ele esteja morto? Sem dúvida que é possível que esteja morto. Então, nesse caso, como a probabilidade de morte é muito superior à possibilidade de vida, então aí, neste caso, nós vamos levantar essas garantias, essas precauções que acabam sendo adotadas com o propósito de tutelar os interesses do desaparecido, do ausente, e vamos dar contornos de definitividade a essa transmissão em favor dos seus respectivos sucessores. Então, retomando, né, esse esquema mnemônico, primeira etapa, a curadoria dos bens do ausente, probabilidade de vida e mera possibilidade de morte. Por isso, só cautelas e nada de transmissão a quem quer que seja. Na segunda etapa, artigos 26 a 36, sucessão provisória, probabilidade de vida e de morte em pleno equilíbrio. Já começamos a distribuir os bens do desaparecido para alguns de seus sucessores, para outros mediante oferecimento de certas cautelas, mas também continuamos a adotar certas medidas provisionais que vão impedir a plena disponibilidade com relação aos bens que integram o patrimônio desaparecido. E na terceira etapa, não. Como esse desaparecimento já é muito longínquo, aí nós temos de considerar como provável a morte daquele que desapareceu, mas é uma morte que é tão somente presumida, nos termos da parte 2ª do artigo 6º do Código Civil. E, portanto, a gente sempre deve estar preparado para que esse sujeito acabe ressuscitando
ressurgindo, e aí, ressurgindo, ele vai encontrar esse patrimônio no estado em que se encontrar, e nós vamos estudar isso na segunda parte da aula durante essa semana ainda. Aqui, antes de passar a palavra ao colega, uma observação. Se vocês quiserem estudar ausência, para efeitos de avaliação, basta a leitura dos artigos 22 a 39 do Código Civil. Todavia, se quiserem ter um conhecimento mais aprofundado a respeito desse assunto, que é um assunto muito técnico, muito importante, aí precisam se debruçar também sobre o Código de Processo Civil, a Lei 3.105 de 2015, e lá no Código de Processo Civil encontrarão 2 artigos devotados à ausência, os artigos 744 e 745. Se tiverem interesse, então, analisem esses 2 artigos e, na medida do possível, se eu puder ajudá-los em alguma coisa na compreensão desses dispositivos de direito processual, é lógico que eu estarei sempre às ordens de vocês. Alguém tinha uma dúvida? Por gentileza, quem está falando? Eu, Marcos. Diga, Marcos. No caso da ausência, para distribuição de bens, é necessário fazer inventário e pagar o ITCMD? Nós vamos trabalhar essa hipótese nos termos do artigo 26, é preciso ter um pouquinho de paciência. Mas sim, passado algum tempo, haverá a possibilidade, não vou falar disso hoje, vou falar disso no próximo encontro dessa semana, mas sim, haverá a possibilidade de nós procedermos ao inventário. Não haverá ainda o reconhecimento do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, porque Imposto de Transmissão Causa-Mortes só teria o seu fato gerador ocorrido no momento da abertura da sucessão. E o sujeito só será considerado morto para efeitos jurídicos no momento da abertura da sucessão definitiva. De maneira que, a meu ver, essas importâncias relacionadas ao pagamento desse caríssimo imposto de transmissão, essas importâncias seriam separadas, também para que haja meios para se pagar o fisco. Mas tudo vai depender aqui daquilo que estiver regulamentado pelas leis estaduais relacionadas ao imposto de transmissão causa-mortes e doação. E cada unidade da federação tem a sua respectiva lei regulamentadora do imposto de transmissão causa-morte e doação, mas do ponto de vista técnico, eu diria que não tendo se realizado ainda, não tendo sido reconhecida, não é caso de doação, mas é caso de morte, não tendo sido reconhecida a morte ainda, só no contexto da sucessão definitiva, essas importâncias não poderiam, a meu ver, ser pagas. Mas aqui, Marcos, há que se observar o seguinte, em determinados momentos acaba prevalecendo o interesse arrecadatório das fazendas sobre a própria técnica jurídica. Para que vocês tenham uma ideia, mas isso é matéria que vocês vão estudar com o professor de Direito Civil 3, professor Marcelo Benac, eu também o professor Sérgio Iglesias, existe um imposto, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que acaba sendo recolhido normalmente, conferido se ele foi recolhido ou não, pelo tabelião, no momento em que se lavra uma escritura pública de uma determinada, uma compra e venda, por exemplo. E o que é curioso? O curioso é que a transmissão dos bens imóveis só vai se dar depois que a escritura pública for lavrada e for levada a registro. Então, do ponto de vista técnico, não havendo a lavratura ainda, não havendo registro, não houve transmissão de bens imóveis, o fato gerador não se verificou. Mas, ainda assim, as nossas fazendas municipais acabam exigindo que o próprio notário, o próprio tabelião, verifique se o recolhimento foi feito ou não foi feito. Então, aí vocês precisam, infelizmente, verificar com os professores de direito tributário se haverá ou não haverá a exigência do recolhimento do ITCMD no que diz respeito à sucessão provisória, ou se aguardaremos apenas, então, somente o momento da sucessão definitiva para que o imposto venha a ser efetivamente entregue à fazenda. A meu ver, se for entregue, deverá ser entregue apenas, então, somente na fase da sucessão definitiva, porque é a partir daquele momento, que nos termos do artigo 37, combinado com o artigo 6º do Código Civil, o sujeito será considerado morto. No entanto, a minha intuição diz que as fazendas vão fazer o possível e o impossível para que essas importâncias venham a ser recolhidas durante a própria abertura da sucessão provisória. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, professor. Imagina, estou à disposição. Bom, oi, pois não, quem fala? Sandra falando, é rapidinho. Pois não. Eu tô com o Direito Civil Brasileiro, do Carlos Roberto Gonçalves, edição de 2009. Eu posso usá-lo? Pode, sem problema algum, não tem nenhuma espécie de problema, pode utilizar. Em matéria de ausência, não haverá nenhuma discrepância entre o material que nós estamos analisando agora e o Código Civil de 2002. Há algumas passagens em que efetivamente houve alteração legislativa, né? Quando nós tivemos a aula de... que está comigo. Então, para a aula de ausência funciona perfeitamente.
Para a aula de número 5, sobre personalidade e capacidade, aí realmente é preciso fazer a adaptação, porque houve alteração, né, em 2015 com relação ao rol dos ao rol dos absoluta e o rol dos relativamente incapazes. Aí não tem jeito. Com relação a esse capítulo, vai haver necessidade de alteração. Mas, no geral, o livro pode ser aproveitado sem dúvida alguma, tá bom? Em matéria de direito civil, as alterações parte geral, em matéria de parte geral do Código Civil, as alterações acabam sendo bastante pequenas, bastante residuais. Faça o uso, já que o livro está em suas mãos, do manual no que diz respeito às matérias em que não houve atualização e naqueles espaços, né, naquelas oportunidades em que houve alteração legislativa, tente buscar alguma bibliografia de apoio, às vezes um pouquinho mais recente. Acaba sendo mais natural do que, ou mais recomendável, do que adquirir uma obra nova, que às vezes acaba sendo muito mais custosa, tá bom? Obrigada. Imagina. Bom, professor, com relação... Oi, pois não, quem fala? é a Beatriz. Diga, Beatriz. Professor, eu não sei se você já falou isso, e se falou, eu peço desculpa, que talvez eu estava viajando um pouquinho, mas eu não entendi a parte de, por exemplo, pagar as contas, os familiares. Como que procede isso? Eu vou trabalhar isso com vocês daqui a alguns instantes. Na verdade, já antecipando, não serão os familiares que vão pagar as contas, né? No momento em que alguém desaparece do seu domicílio, se não deixou nenhum procurador, o juiz vai nomear um curador e é esse curador que vai cobrar as dívidas, cobrar os créditos que favoreçam aquele que desapareceu e vai pagar as dívidas correspondentes. Mas tudo isso na forma do ato que instituiu e que nomeou esse curador como sendo gestor dos interesses daquele que desapareceu. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, a propósito do artigo 24 do Código Civil, tá bom, Beatriz? Tá bom, professor, obrigada. Imagina, que isso. Bom, no que diz respeito a essa primeira fase, a fase da curadoria dos bens do ausente, como eu disse a vocês, a probabilidade é de vida e existe uma simples possibilidade de morte. Agora eu vou proceder à leitura do artigo 22 do Código Civil e peço muita atenção de vocês, porque eventualmente nós precisaremos fazer uma releitura desse mesmo dispositivo. Está dito aqui: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Bom, então aqui, o suporte fático da regra do artigo 22 parece ser desaparecimento de uma determinada pessoa do seu domicílio, sem deixar vestígio, sem deixar qualquer notícia e precisando, carecendo, não tendo havido a indicação de qualquer espécie de procurador apto à gestão desses bens. Então, eu tenho desaparecimento e, além do desaparecimento, a circunstância de acefalia, de momentânea acefalia patrimonial. Não precisa ser do patrimônio como um todo. Às vezes pode ser de parte do patrimônio. Vejam, aqui nós temos um outro artigo logo na sequência que parece, pela indicação do legislador, se tratar de uma disposição autônoma, tanto que ele fala, artigo 23, é que, a meu ver, nós não estamos aqui diante de uma disposição autônoma. O que diz esse artigo 23? Também se declarará ausência. Bom, antes da gente prosseguir, imaginem que eu tenha dito aos meus alunos, discorram sobre os direitos da personalidade. Aí o aluno vai falar, vai começar a dissertação dele. Também, ninguém começa uma dissertação por também, não. O também pode servir como elemento de adição, como elemento que vincula uma observação, uma oração a outra, mas também isoladamente, no começo de um discurso, me parece, em princípio, absolutamente inadequado. Bom, professor, o que você tem a ver? Isso tem a ver com os nossos interesses. Porque, a meu ver, esse artigo 23 é um parágrafo único disfarçado, travestido em disposição autônoma. Então, além dessa hipótese do artigo 22, que alguém desaparece do seu domicílio sem deixar vestígio de notícia e não nomeia procurador, também se declarará ausência, se nomeará curador, ou seja, as consequências, declarar ausência e nomeação de curador, as consequências são as mesmas, quando o ausente deixar exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Então, a primeira hipótese pensada no artigo 22 é do sujeito que desaparece e não indica nenhum gestor.
A hipótese do 23, do sujeito que desaparece, sem deixar vestígio, notícia, indica um sucessor, um incumbido, um procurador, um gestor, mas esse procurador não pode assumir a gestão, não quer assumir a gestão, ou não tem poderes, não lhe foram otorgados os poderes necessários para que ele possa desenvolver o seu trabalho, seu mistério, ou então os poderes que foram otorgados acabaram sendo restritos demais. Em todas essas hipóteses do artigo 23, além daquela hipótese mais significativa, do desaparecimento fortuito de alguém sem indicar qualquer espécie de procurador, as consequências serão sempre as mesmas. Vai se declarar a ausência daquele que desapareceu e, ao mesmo tempo, será nomeado administrador provisório. Muito bem. Diz respeito a essa etapa aqui da curadoria dos bens ausentes, nós vemos que no final do artigo 22 existe a menção ao fato de que haveria uma declaração de ausência. Mas também, no artigo 26... Tem o microfone aberto, não está dando para ouvir. Oi? Maria Silva está com o microfone aberto, está dando eco. Maria, por gentileza? Acho que agora já fechou. Já desligou, professor. Muito bem. Então, e no artigo 26 também se prevê essa declaração de ausência novamente. Olha que questão interessante, está dito no artigo 26 que nós vamos analisar ainda no final da nossa conversa de hoje. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se lhe deixou representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Mas, cáspite, quantas declarações de ausência haverá? Quer dizer que toda vez que abrir uma nova fase da ausência vai haver declaração de ausência? Não. Só há declaração de ausência no momento em que esse processo, como um todo, da ausência, se inicia. E que, no mais das vezes, nós estamos diante dessa situação de completa cefalia patrimonial. Então, Estevam desapareceu do seu domicílio e não tinha ninguém sido encarregado da gestão de seus bens. Aí nós precisamos começar a ausência da fase 1 mesmo, da curadoria dos bens do ausente. Vamos aguardar algum tempinho lá e logo depois o juiz vai declarar a ausência e vai nomear um curador, que vai ficar responsável por todos aqueles bens deixados pelo desaparecido. É um procedimento chamado de arrecadação. Vai haver a arrecadação material, propriamente dita, vai haver um inventário, esses bens deixados, os ativos e os passivos, os bens que integram o ativo e o passivo do patrimônio serão minudenciados, serão descritos, serão inventariados, e serão postos sob a responsabilidade de um curador. Notem, aqui não se pensa em tempo para o desaparecimento. É muito comum se falar em direito administrativo, em direito penal, em tantas horas de desaparecimento para que buscas possam ser efetuadas. No que diz respeito ao direito civil, a declaração de ausência pressupõe que o desaparecimento de alguém seja considerado desaparecimento por um tempo razoável, que gere preocupação. E eu falo isso porque, imaginem só, a minha irmã e eu, nós temos uma relação bem diferente com os meus pais. Houve uma época em que eu, antes de me casar, morava com os meus pais ainda, e a minha irmã morava sozinha. E aí, eu sempre acabei dando muita satisfação aos meus pais de tudo que eu estava fazendo, afinal, vivia sob o mesmo teto que eles, né? E de tempos, e a gente se falava sempre. A minha irmã já morava mais nova, viu? Bem mais nova, mas ela resolveu morar sozinha e tudo mais. E ela dava notícias aos meus pais de tempos em tempos. Às vezes eu acabava ficando meio contrariado, falava, puxa, mas vocês me cobram informações, esclarecimento sempre, à torta direita. Mas da minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, inclusive, vocês, quando ela dá notícias uma vez na vida da morte, vocês consideram que é suficiente. Mas que tratamento diferente é esse? Aí eles disseram, não, Estevam, mas é que você tem um jeito de se portar conosco em que, às vezes, se você não dá o sinal de vida durante algum intervalo, a gente já pensa que deve ter alguma coisa errada. Mas a sua irmã, ela é mais introspectiva, o jeitinho dela, então ela passa, às vezes, alguns dias sem entrar em contato, mas a gente sabe que está tudo bem, pelo menos é o que a experiência costuma nos indicar. Da mesma forma, o desaparecimento.
Há determinadas pessoas que mantêm um contato conosco, um contato mais de largado, né? Um contato mais espaçado. E se essa pessoa desaparecer por 1, 2 ou 3 dias, a gente sabe que no contexto das relações que ela mantém conosco, aquele desaparecimento é compreendido como normal. E às vezes pode ter acontecido uma catástrofe. Não se sabe. Agora, existem outras pessoas que mantêm um contato tão estreitinho, né, tão frequente, que quando elas deixam de ligar 1 ou 2 dias, ou 1 ou 2 períodos esperados, a gente já entra em pânico e acha, o que será que aconteceu? E às vezes não aconteceu nada, é que o sujeito está com uma série de afazeres lá, inesperados, e acabou se esquecendo de dar retorno, de retomar contato. Muito que bem. Aqui, para que seja declarada a ausência nessa primeira etapa, instaurada a curadoria dos bens do ausente, um intervalo razoável deve ter mediado entre o desaparecimento e aquele momento em que se pleiteia diante do magistrado a declaração de ausência e a nomeação de um curador. Mas haverá a possibilidade também, a gente não pode se esquecer disso, de não se ter aberto a ausência na primeira etapa da curadoria dos bens do ausente. O Estevam desapareceu do seu domicílio, mas ele tinha nomeado um procurador, por exemplo, o professor Marcelo Koch. E o professor Marcelo Koch era um procurador universal, para cuidar de todos os interesses do Estevam e tinha poderes bastantes para gerir o patrimônio do Estevam sem nenhuma espécie de limitação. Além disso, o Marcelo Koch, muito gentilmente, acabou aceitando a administração daqueles bens no momento em que eu outorguei a procuração. Então, nesse caso, o Estevam desapareceu. As pessoas estão preocupadas? É lógico que estão preocupadas. Mas nós não temos espaço para ausência nos termos do artigo 22. Por quê? Porque o meu patrimônio continua sendo gerido pelo maravilhoso procurador, professor Marcelo Koch. Eu nomeei um procurador, um incumbido, e ele se dispõe, ele quer assumir essa gestão, e já vinha assumindo, tinha poderes suficientes e, portanto, durante algum tempo, aquela gestão acaba sendo desenvolvida por ele sem nenhuma espécie de problema. Ocorre, isto é interessante observar, que se eu estiver aqui no meu domicílio e quero me dedicar às minhas atividades intelectuais, eu sou um artista, por exemplo, e eu quero compor as minhas canções, eu nomeio um sujeito como sendo meu procurador, e ele pode permanecer sendo meu procurador indefinidamente, se aquela procuração, por exemplo, não tem prazo nenhum. Então ele pode ser, com base na mesma procuração, pode continuar sendo meu procurador durante 50 anos. Isso é possível. Agora, só que daí acaba sendo às vezes um pouco arriscado. Mas, no que diz respeito àquele que desapareceu, ainda que ele tivesse outorgado uma procuração sem prazo ao seu gestor, tendo ele desaparecido, não haverá realmente a declaração de ausência, porque o seu patrimônio, em linha de princípio, não está acéfalo. Tem alguém dirigindo lá o veículo, o ônibus. Não corremos o risco de um acidente. Temos um condutor chamado de procurador. Mas esta gestão, levada a efeito pelo procurador, ela não pode se estender por mais de 3 anos. Se ela se estender por mais de 3 anos, por mais que de acordo com a procuração ela pudesse estender indefinidamente, mas nós estamos diante de uma gestão praticada sem o conhecimento presumido por parte do desaparecido. Aí, necessariamente, nós precisaremos findar essa gestão feita de maneira tão eficiente pelo professor Marcelo Koch. E aí, haverá o reconhecimento da ausência do Estevam, mas vejam, não num cenário em que o patrimônio esteve acéfalo. Então é como se a ausência começasse a partir da segunda fase, na fase da sucessão provisória. Então, normalmente, aquilo que se costuma ensinar nos livros, a ausência tem 3 fases. A primeira da curadoria dos bens do ausente, a segunda da sucessão provisória e a terceira da sucessão definitiva. Se a ausência começou mesmo pela curadoria dos bens do ausente, porque não tinha nomeado nenhum curador, realmente se declara a ausência lá no comecinho da primeira fase, e quando houver a abertura da sucessão provisória, não haverá necessidade de uma nova declaração de ausência, porque essa declaração já foi feita na primeira fase. Agora, quando o Estevam não tinha desaparecido, mas não tinha deixado seu patrimônio inteiramente acéfalo, tinha nomeado um procurador que acabou afastando a aplicação da primeira fase da curadoria dos bens do ausente, passados esses 3 anos de eficiente gestão,
haverá necessidade de abertura do procedimento de ausência, mas já na segunda etapa, naquilo que a gente chama de sucessão provisória. Como não se pode começar um procedimento de ausência sem que haja a declaração de ausência, nesse caso, como o procedimento já começa na segunda etapa, declara-se ausência e já começa-se a partilhar provisoriamente os bens deixados pelo desaparecido. Mas a gente vai trabalhar isso com vocês daqui a alguns instantes. De toda forma, cuidado, não haverá 2 declarações de ausência ou 3 quando da abertura da sucessão definitiva. Não, a declaração de ausência só se faz uma vez, normalmente na primeira fase do artigo 22. Quando não houve a primeira fase, dos artigos 22 a 25, porque houve a nomeação de procurador suficiente, só na abertura da segunda fase da sucessão provisória. Bom, aqui é importante nós destacarmos que serão adotadas, então, essas medidas provisionais, essas medidas conservativas, essas cautelas, não apenas quando o Estevão acaba se evadindo do seu domicílio sem deixar nenhum vestígio e sem deixar um procurador, mas também nos termos do artigo 23, como eu disse a vocês, que para mim é uma espécie de parágrafo único do 22 travestido, quando houve indicação de um procurador que não queira, não possa, não tenha poderes de representação porque não houve outorga de procuração, ou que tenha poderes muito restritos. Outorguei poderes de representação ao professor Marcelo, geri só os meus afazeres relacionados à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Em todas essas hipóteses, como na hipótese do artigo 22 propriamente, haverá a declaração de ausência e a nomeação de um curador. Professor, e o que pode fazer o curador? Bom, diz o artigo 24 do Código Civil, o juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores. Aqui 2 observações precisam ser feitas. Primeiro, os poderes serão exatamente aqueles dos administradores de patrimônios alheios que vocês vão estudar lá no direito de família. Isto quer dizer que, malgrado a transferência da ausência lá do livro de direito de família para a parte geral, como o Código de 2002 fez, em comparação com a estruturação a que o tema estava submetido no Código 16, mas malgrado essa realocação, ainda assim, a disciplina da atividade dos curadores estará a constar lá do livro de direito de família, não da parte geral. Por isso, vocês vão abordar essa questão com maiores detalhes, com maiores sutilezas e maior minudência, quando estiverem lá no direito de família. E uma segunda observação importante a respeito dos poderes, dos deveres, das responsabilidades e das garantias a que estará sujeito um curador. Tudo vai depender, diz aqui o legislador, conforme, entre aspas, eu destaquei aqui na segunda linha do primeiro alvéolo, conforme as circunstâncias. Porque, é claro, quando o Estevão desaparece, muita gente talvez fique preocupada, mas o patrimônio deixado pelo Estevão não é um patrimônio muito vasto. Se a pessoa em uma semana dedica 2 ou 3 horas à gestão dos negócios do Estevão, com tranquilidade, tudo é posto em dia, sem grandes dificuldades. Mas há determinadas pessoas que têm um patrimônio muito maior, as responsabilidades acabam sendo muito maiores, os créditos a serem demandados também são muito mais vistosos, e aí o curador terá de dedicar muito mais tempo a isso. Portanto, do curador se vai demandar um conjunto de obrigações maiores, a responsabilidade dele, em tese, acabará sendo maior, inclusive as garantias acabarão sendo, eventualmente, mais robustas, né? Acabarão sendo necessariamente um pouco mais expressivas. Tudo vai depender do tamanho, das peculiaridades do patrimônio a ser gerido pelo curador. Por isso que essa expressão, conforme as circunstâncias, me parece tão importante na parte intermediária do artigo 24. E aí é natural que alguns de vocês me perguntem, professor, e quem é que vai ser o curador? Bom, os vocacionados à curatela são aqueles indicados no artigo 25 do Código Civil. Aqui está dito. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou, de fato, por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será o seu legítimo curador. Em linha de princípio, se o Estevão desaparece e é casado, o meu cônjuge será o meu curador.
Mas se o Estevam já estava separado judicialmente, e emenda constitucional número 66 de 2010. Então, antes da emenda, o Estevam tinha separado, mas nunca converteu essa separação em divórcio. Então, é uma situação na qual eu ainda estou casado, mas já estava separado judicialmente. Não. Nesse caso, o cônjuge já separado judicialmente não será considerado meu curador. Mas na data do meu desaparecimento, eu desapareci em 2021, e eu já tinha rompido a vida em comum com a minha esposa desde 2017. Bom, se eu estava separado há mais de 2 anos, separado de fato há mais de 2 anos, embora não estivesse separado juridicamente, de direito, bom, da mesma forma, não será o meu cônjuge, ainda estamos casados, mas não será ele o natural vocacionado a esta administração, a essa curatela. Há que se observar aqui que não foi mencionada a figura do companheiro. Puxa, professor, ele deveria? A meu ver, deveria sim. Mas essa omissão do legislador também não passa despercebida. Por quê? Porque, na verdade, como vocês estudaram comigo, logo no comecinho do nosso curso, né, o direito civil, do Código Civil, está situado abaixo da Constituição. Então, o STF, numa interpretação que não me agrada em nada, eu e o STF pensamos de maneira bastante diferente nesse particular, mas o STF costuma entender que todas as prerrogativas inerentes ao cônjuge devem ser deferidas também ao companheiro. Então, não deve haver um tratamento discriminatório entre cônjuge e companheiro, aquele que vive como se casado fosse porque houve casamento, e aquele que vive como se casado fosse no regime de união estável, sem que tenha havido um casamento anterior. Para o STF, todos devem ser tratados da mesma forma. Então, se o Estevam, no tempo do seu desaparecimento, vivia como casado com fulano, mas não éramos casados de fato, éramos tão somente companheiros que viviam no regime da união estável, o meu companheiro, que permanece em meu domicílio, em linha de princípio, será o meu natural curador. Agora, e se o curador, se o cônjuge, existe, se ele já tinha falecido, talvez, ou se ele existe e está incapacitado? Vamos supor que, no momento do meu desaparecimento, houvesse um cônjuge ou um companheiro, mas ele estivesse entubado, estivesse inconsciente, estivesse em estado vegetativo. Bom, diz o parágrafo 1º do artigo 25. Em falta do cônjuge, leia-se do cônjuge ou do companheiro, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Bom, havendo um impedimento também para o cônjuge ou companheiro, eu vou chamar primeiro os pais. Os ascendentes? Não, os pais. Os avós e os bisavós vão entrar para uma terceira categoria aqui, pela válvula do parágrafo 3º do artigo 25. Mas se o Estevam desapareceu e a minha esposa é premoriente ou está impossibilitada, minha companheira é premoriente ou está impossibilitada, os pais do Estevam serão seus curadores. Professor, mas vamos supor que você tenha desaparecido e seu pai seja uma pessoa que seja portadora de Alzheimer, a sua mãe seja premoriente ou esteja incapacitada, muito debilitada, de modo que eles não possam exercitar essa gestão. Mas você deixou um filho de 20 anos que está se formando daqui a pouquinho em administração de empresas. Será que o filho de Estevam não pode ser o seu administrador? Sim, ele poderá ser meu curador. É que, na verdade, quando se estabelece essa ordem, né, se estabelece uma ordem preferencial. Via de regra, o magistrado vai designar automaticamente, sem a necessidade de grandes motivações, o cônjuge ou companheiro daquele que sumiu, ou não havendo impossibilidade, os pais, ou não havendo os pais, os descendentes, de modo que, aliás, os descendentes mais próximos excluem os mais remotos, ou seja, havendo filhos e netos, primeiros filhos, havendo netos e bisnetos, primeiros netos, e assim sucessivamente. Mas, se às vezes eu encontro alguém mais vocacionado para a gestão dos interesses alheios, às vezes essa ordem pode ser flexibilizada. E outra coisa importante de se observar, viu? Às vezes as pessoas, elas se prostram diante desse artigo 25 como se estivessem falando de uma grande disputa para ser curador dos interesses do desaparecido. Ser curador é fonte de grandes responsabilidades. Então, no final das contas, não vai haver, a meu ver, nenhuma espécie de grande disputa para a gestão desses bens, mesmo porque os bens continuarão pertencendo ao ausente. Mas, como eu disse a vocês, no parágrafo 2º, se tratando de um desaparecido que deixe filhos, netos ou bisnetos, diz o parágrafo 2º, entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Havendo filhos e netos,
em linha de princípio, será designado curador o filho. Agora, se o neto é muito mais vocacionado e o filho não tem habilidade, é pródigo, por exemplo, acabou sendo interditado, naturalmente que o neto acabará sendo recrutado. E se o sujeito desapareceu e não há nenhum desses vocacionados naturais nos termos do artigo 25 do Código Civil? Diz o parágrafo 3º, na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Será alguém, via de regra, da confiança do próprio magistrado. Pode ser alguém conhecido do próprio magistrado, e às vezes pode ser uma das personagens que não foram apontadas por esses demais parágrafos ou pelo caput do artigo 25. Como, por exemplo, os avós ou os bisavós do desaparecido, né? Mas que, em linha de princípio, só entrarão nessa ordem de chamamento, de vocação, depois de esgotada a ordem natural. Primeiro o cônjuge ou companheiro, depois os pais e depois os descendentes, sendo que os mais próximos excluem os mais remotos. Professor, e como é que termina a curadoria dos bens do ausente? São 3 os desfechos absolutamente naturais, sendo que somente um deles me interessa, né? O primeiro desfecho, o sujeito pode reaparecer. Bom, ótimo, para resolver o caso concreto é excelente, mas daí a gente não continua a nossa aula, né? Porque não existe mais incerteza, não existe mais desaparecimento. Segunda situação, aqui a gente precisa pensar nisso, se o corpo do sujeito acaba sendo encontrado. Bom, pois bem, não haverá mais incerteza. Toda disciplina aplicável a essa matéria vai ser deslocada imediatamente para o livro 5º da parte especial do Código Civil, o chamado direito das sucessões. Mas aí também acabou-se a abordagem que eu faria da ausência. De maneira que a única espécie de desfecho que me interessa do ponto de vista didático, né, para a curadoria dos bens do ausente, acaba sendo a perpetuação, durante um primeiro tempo, né, durante um primeiro momento, dessa incerteza, dessa insegurança a respeito do paradeiro daquele que desapareceu. Passado um ano contado da arrecadação dos bens e sua entrega à administração do curador, então abrir-se-á a chamada sucessão provisória e a segunda fase da ausência terá a possibilidade da sua aplicação. Aliás, é a fase dotada de uma maior regulamentação, que eventualmente pode ser estendida também à fase anterior da curadoria dos bens do ausente, ou à fase da sucessão definitiva, de acordo com as peculiaridades norteadoras de cada um desses momentos da disciplina, né? Aqui, como eu disse a vocês, eu não vou me preocupar, não é a minha preocupação principal, a disciplina processual relacionada à ausência. Mesmo porque vocês vão estudar isso com os professores de Direito Processual Civil. No entanto, nunca é demais mencionar que durante esse período da curadoria dos bens do ausente, esse primeiro período inicial, esse primeiro ano, imediatamente posterior à arrecadação dos bens e entrega ao curador para sua gestão, serão publicados editais. E por meio desses editais, publicados no domicílio do ausente, ele será convocado para reassumir a gestão dos bens que lhe competem. A segunda etapa é apresentada pelo artigo 26 do Código Civil. Na verdade, esse artigo 26 já foi lido por mim, né? Está dito aqui. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, então os bens acabam sendo materialmente arrecadados, inventariados, descritos, acabam sendo confiados à gestão de um curador, que acaba sendo nomeado, assina o termo de nomeação, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos, é aquela hipótese em que eu tinha nomeado o professor Marcelo Koch e me escafedi, e o professor Marcelo Koch assumiu a gestão durante os 3 anos de maneira brilhante, irrepreensível. Se não houvesse essa regra do artigo 26, continuaria eternamente administrando os meus bens até que eu resolvesse voltar ao meu domicílio. Mas aqui o artigo 26 estabelece um termo final para essa gestão do professor Marcelo. Como eu estou desaparecido, aí não pode se passar 3 anos da data do meu desaparecimento. Aí diz o legislador, a consequência, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Como eu disse a vocês, só haverá declaração de ausência nessa segunda etapa se não houve a fase primeira, que é a hipótese característica da gestão dos interesses alheios por um procurador eficiente durante os primeiros 3 anos, né, durante o primeiro triênio. E aí se abre provisoriamente a sucessão. Se começa a pensar na distribuição dos bens entre os virtuais sucessores, sejam sucessores por força de disposição de última vontade, por força de testamento, sejam sucessores por força de lei.
Quem são as pessoas que podem buscar o reconhecimento, né, da abertura da sucessão provisória? Diz o artigo 27, é por aqui que nós vamos encerrar nossa conversa de hoje. Para o efeito previsto no artigo anterior, então não sei porque que não foi transformado em parágrafo único do artigo 26, em lugar de se criar um artigo 27, somente se considera interessados. Por exemplo, se fosse eu, mais econômico, colocaria parágrafo único, somente se considera interessados. E pronto, né? Primeiro inciso, o cônjuge não separado judicialmente. Então, atenção, o cônjuge que não está separado judicialmente, mas está separado de fato há mais de 2 anos, ele não pode ser curador, nos termos do artigo 25, mas ele pode pleitear a abertura da sucessão provisória. Porque cônjuge ainda tem alguma vinculação da qual possa derivar alguma espécie de vocação sucessória, inclusive, tá? Agora, se ele já está separado judicialmente, muito embora não tenha sido divorciado, então não é ex-cônjuge, porque não houve divórcio, é simplesmente alguém que teve a sua sociedade conjugal dissolvida com relação àquele que desapareceu. Então, esse sujeito que permanece sendo cônjuge, mas já está separado judicialmente, ele não pode pleitear a abertura da sucessão provisória, não. Nos termos do inciso 2º, os herdeiros presumidos... e sempre que eu falar em cônjuge, quem que a gente inclui também? O companheiro, ex-vida, aquilo que está exposto na Constituição Federal. Depois, inciso 2º, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Como se houvesse outra espécie de herdeiro, né, que não seja legítimo por força de lei ou por força de testamento, de negócio jurídico de disposição causa morte. Bastaria que o legislador tivesse dito, os herdeiros presumidos, e estaria ótimo, né? Terceiro, presumidos por quê? Porque eu não sei se o ausente está morto ou não. Nós estamos aqui começando a distribuir os bens, mas de alguém que ainda está vivo. Por isso que a sucessão é uma sucessão provisória. Por isso que a gente fala em herdeiros presumidos, presuntivos. Inciso terceiro, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. Então, eu nomeei, eu celebrei um contrato de seguro de vida, e nomeei um aluno meu, Caio, como sendo meu beneficiário. Ele não tinha nenhuma relação com ele, não era companheiro, não era cônjuge dele, não tinha nenhuma espécie de nomeação primeira para que fosse meu herdeiro ou meu legatário, e ainda assim, não era meu sucessor legítimo, e ainda assim ele pode pleitear a abertura da sucessão provisória. Por quê? Porque ele tem um determinado direito que depende do reconhecimento da morte do Estevão, né? Então ele também pode pleitear a abertura da sucessão provisória. E o inciso 4, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Muito cuidado, porque eu pergunto isso aos meus alunos há muitos anos sobre a específica hipótese do inciso 4º do artigo 27 do Código Civil. E alguns alunos insistem em errar isso na prova. Não é possível, é muito fácil. Que credores que podem pleitear a abertura da sucessão provisória? Todos os credores? Não. Só os credores de obrigações vencidas. Bom, eu tenho um boleto aqui em minha mesa, e está dito no boleto que o vencimento da prestação condominial se dará no dia 10 de maio. Já está vencida esta obrigação, sim ou não? Não. Mas eu já posso pagar? Já posso pagar. Só que até o momento do vencimento, nós estamos diante de uma obrigação vincenda. Só pode pleitear a abertura da sucessão provisória, um condomínio, por exemplo, se o credor for credor de uma obrigação já vencida. Enquanto ela não venceu, enquanto seu pagamento não pode ser exigido pelo sujeito ativo do sujeito passivo, no caso desaparecido, ele não pode pleitear a abertura da sucessão provisória, não. E se por algum acaso a obrigação já foi vencida, mas ela foi paga pelo curador, aí também não haverá espaço para que o credor busque a abertura da sucessão provisória. Na hipótese do inciso 4º, nós estamos aqui diante de um contingente de credores um pouquinho mais restrito. Somente os credores de dívidas já vencidas, e não apenas as vincendas, e não pagas. Se as dívidas foram adimplidas pelo curador, não haverá a oportunidade para pleitearmos a abertura da sucessão provisória. No próximo encontro, nós vamos trabalhar com o artigo 28, prosseguindo na análise da sucessão provisória. Eu vou agora, nesse momento, dar uma olhadinha aqui nas perguntas, porque acredito eu que teve alguma dúvida nesse sentido. Um minutinho só, tá? Lívia, professora, simplesmente sumiu do meu Classroom, foi entrar, apareceu sala inexistente. Bom, eu vou verificar depois. Já voltou, professor. Já voltou? Ótimo. Então tá bom. O professor mandatário seria procurador?
Ai, Matheus, eu escrevi uma tese de 500 páginas diferenciando mandatário de procurador. Na cabeça do moloide do legislador, sim. Mandatário e procurador são a mesma coisa. Mas eu penso que não. Mandatário é aquele que acaba recebendo uma incumbência. Procurador é aquele que tem poderes para praticar atos ou negócios jurídicos em nome de quem deu essa incumbência. Há mandatos, há incumbências que eu atribuo a determinadas pessoas, sem que haja a necessidade de outorga de poderes de representação. Eu peço à minha irmã que vá a um sebo no centro de São Paulo e compre um determinado livro em meu favor. Haverá mandato, mas não haverá procuração. Agora vamos fazer o seguinte, para os efeitos dessa aula de número 7, sobre ausência, vamos nesse momento considerar como se mandatário e procurador fossem expressões sinônimas, tá? Mas olha, só para essa aula de número 7. Quando eu tiver a oportunidade de trabalhar com vocês na aula de número 13, eu vou diferenciar essas duas noções, porque, a meu ver, respeito quem pense que as duas expressões sejam sinônimas, mas, a meu ver, as diferenças acabam sendo muito significativas entre o aspecto externo da gestão, a procuração, e o aspecto interno da gestão, que é a relação do contrato de mandato. De qualquer forma, vocês vão estudar um pouquinho disso com o professor Elcio Madeira, com o professor Helmut Steinbacher, em contrato de mandato. Mas aguardem, porque na aula de número 13 eu vou falar a respeito disso, tá bom? Aí, Luiz, e os cônjuges, os pais, os ascendentes não podem recusar o cargo de procurador só por não querer? Na verdade, não. Eles podem apresentar algumas espécies de escusas legais. É a mesma coisa, é um munus, né? É um poder-dever atribuído ao gestor. É mais ou menos como uma situação na qual eu me encontro quando acabo sendo recrutado para participar de uma eleição como mesário. Mas eu acho muito desconfortável, não gostaria. Bom, eu tive de cumprir 2 dos 3 deveres cívicos. Tive de servir às Forças Armadas, tive também de ser mesário, até hoje só não fui jurado, mas ainda que venha a ser recrutado como jurado, me causa dissabores e tal, mas precisarei, em linha de princípio, assumir essa incumbência. Agora, é claro, né, a grande intenção aqui é a de preservar, na medida do possível, os interesses do desaparecido. É melhor, às vezes, entregar esses bens a um gestor, a um curador que esteja disposto a cumprir o seu encargo com seriedade, por mais que não seja a razão da sua existência exercitar essa curatela, do que entregar esse patrimônio nas mãos de um irresponsável que vai acabar dilapidando esse patrimônio. Então, bom senso aqui, por parte dos magistrados, não deve faltar. O Marcos pergunta, professor, então o curador declarado pelo juiz, citado no artigo 2, será necessariamente inicialmente algum familiar? Normalmente sim, nos termos, né, dos primeiros parágrafos, caput do artigo 25, parágrafo 1º e parágrafo 2º, cônjuge, companheiro, pais ou descendentes, sendo que mais próximos excluem os mais remotos. Mas, em último caso, se não se encontrar ninguém, pode ser uma pessoa da confiança do próprio magistrado. Isso, exato. Caso não se tenha alguém que assuma o cargo, o curador será alguém da confiança do juiz. Exatamente. E se houver essas pessoas, guardem, isso é importante, se houver essas pessoas apresentadas no caput do artigo 25 nos parágrafos, mas todas elas estiverem inabilitadas, às vezes estão incapacitadas fisicamente, está em estado vegetativo, outro existe, mas está interditado, o outro existe, mas não tem a aptidão à gestão dos próprios interesses ou dos interesses alheios, é uma pessoa que não entende, por exemplo, de investimentos, o juiz precisa aqui, com Grano Salles, com muita sensibilidade comprometida com as circunstâncias, entender que ele deve cometer essa gestão a quem tiver a possibilidade, conhecimento suficiente para se desincumbir desse encargo, tá bom? Matheus, professor, qual a diferença entre separação judicial e divórcio? Na verdade, Matheus, a separação é o rompimento da sociedade conjugal. O separado continua casado. Ele não precisa mais conviver sob o mesmo teto, não existe mais dever de fidelidade, não existe mais dever de assistência recíproca em linha de princípio, mas ele continua casado. No divórcio existe um rompimento completo, não apenas da sociedade conjugal, mas da relação matrimonial, ou seja, um divorciado pode se casar, um separado não pode se casar, porque ele ainda está vinculado, mediante um lema matrimonial, com a pessoa da qual ele acabou se separando, tá? Aqui é interessante nós observarmos que, segundo alguns autores, desde a emenda constitucional número 66 de 2010, não existe mais a separação, nós teríamos apenas, então, somente um divórcio, como
mecanismo de facilitação da desconstituição desses vínculos familiares. Eu sou completamente contrário a essa exegese, porque me parece que aí nós estamos simplificando por demais o término de uma relação jurídica conjugal e que não corresponde a um simples liame artificial, um liame jurídico, mas acaba sendo um liame fático e que, de maneira muito frequente, acaba se rompendo de maneira repentina e de maneira precipitada. Para que vocês tenham uma ideia, antes de entrar aqui em aula, eu estava discutindo com a minha esposa a respeito de uma bosta de uma impressora aqui no escritório. Estou desde as 6 da tarde, já tinha entrado aqui na sala de reuniões, tentando imprimir 2 porcarias de recibo para mandar para o escritório de advocacia, para o qual eu presto consultoria. Fiz o trabalho, prestei a consultoria, fiz a porcaria do recibo, só que não consigo imprimir esta merda para assinar e digitalizar depois, porque a impressora é inferno. Ah, professor, nossa, e se no momento da sua briga com a sua esposa te perguntar se você quer continuar casado ou quer se separar? Mas na hora me separaria, mas depois, passada a fúria, né, aí quereria me casar de novo. Por isso que aqui eu não sou muito favorável a essa facilitação da dissolução do vínculo matrimonial. Me parece que era benéfica a existência de uma etapa primeira, a da separação judicial, e uma etapa segunda, a do divórcio, para que as pessoas confirmassem efetivamente a intenção de se desvincularem em caráter definitivo. De toda forma, não é a posição adotada pelo legislador nos dias atuais. A Vivian pergunta, também fiquei com essa dúvida, caso o desaparecido não tenha família, o juiz indica um curador de sua confiança? Exatamente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 25. O Marcelo pergunta, professor, o inciso 1º do artigo 27 aplica a qualquer regime de bens? Qualquer regime de bens. Onde o legislador não estabeleceu qualquer espécie de diferenciação, nós vamos utilizar e destinar a figura do cônjuge, a vocação, qualquer que tenha sido o regime de bens contraído no momento em que as núpcias são convoladas, tá? E a Vivian observa, tem um filme muito bom no Netflix, sobre a curadoria de idosos que não tem família, chama-se Eu Me Importo. Um aluno mencionou esse filme na aula da manhã, não tive a oportunidade de assistir ainda, estou um pouquinho aí aturdido com algumas atribuições, mas é a segunda pessoa que faz alusão a esse filme, vou depois dar uma olhadinha para ver do que se trata. Tá bom, Vivian? Muito obrigado pela recomendação. O Marcos disse que é bom também. Como diz o outro, olha, filmes em matéria jurídica não faltam, né? E se forem bem explorados, a gente consegue utilizar essa internet para coisas que acabam sendo muito mais produtivas do que alguns usos que normalmente acabam sendo por nós dispensados. Bom, eu agradeço muito pela atenção de vocês, peço desculpas por ter me estendido mais do que de costume, e nós vamos nos reencontrar ainda durante essa semana para prosseguir na análise da sucessão provisória, a partir do artigo 28 do Código Civil, vamos até o artigo 36 em matéria de sucessão provisória, e também falaremos a propósito da sucessão definitiva, artigos 37 a 39, com uma particular direção exatamente a propósito da dissolução do vínculo matrimonial. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.